Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Uma aula que terá como tema as apresentações musicais. Bons estudos! Na aula de hoje, falaremos sobre os diferentes tipos de apresentações musicais, como, por exemplo, show, recital, concerto, instalação sonora, entre outras. O objetivo é identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. A execução e, consequentemente, a apresentação musical pode ser feita de duas formas: solo ou em conjunto. Solo, como o próprio nome já diz, é a execução individual de uma música, seja ela vocal, instrumental ou mista. A palavra solo vem do italiano e significa sozinho. Conjunto é a execução de uma música por mais de uma pessoa ou instrumentos. Um conjunto pode ter inúmeras combinações, arranjadas pelo número de componentes. É comum classificar os grupos pelo número de participantes. Por exemplo, dueto, trio, quarteto, quinteto, sexteto, etc. Os conjuntos formados por mais de 8 músicos são classificados por função. Nós temos, portanto, o coro, o grupo de câmara, uma banda, a orquestra, certo? Como sabemos, nós temos diferentes tipos de apresentações musicais. Assim como há diversas formas de produção musical, também há diferentes tipos de apresentações. Uma apresentação musical pode ocorrer de forma íntima ou pública. O mais comum, no entanto, é uma ocorrência em um evento social. A partir deste momento, vocês irão acompanhar os tipos mais comuns de apresentações musicais: shows, recital, concerto sinfônico, instalação sonora, banda marcial, coral, ópera, revista, opereta, musical, rave, DJ performance, concerto de câmara, seresta, roda de samba, videoclipe, trilha sonora e festival. Nós iremos destacar alguns pontos dessas apresentações. Show. O show é uma forma de apresentação musical moderna, realizada por um artista, conjunto ou banda para um público popular. Vários gêneros da música, como rock, axé, forró, pop e sertanejo, são apresentados em shows. O show é a forma contemporânea mais utilizada pelos artistas midiáticos. Geralmente, os shows são dirigidos para grandes públicos. Recital é uma apresentação musical mais reservada, voltada para um público menor, geralmente em um pequeno ambiente. Geralmente, os recitais são executados por solistas, sejam vocais ou instrumentais. Também é chamado de recital um concerto com mais de um intérprete. Concerto sinfônico é uma grande apresentação musical realizada por uma orquestra sinfônica. Os concertos sinfônicos apresentam uma solenidade e erudição. Uma orquestra sinfônica representa um dos maiores arranjos de conjuntos musicais.
Uma grande parte das músicas clássicas são interpretadas em concertos de orquestras sinfônicas. Instalação sonora. É uma forma moderna de apresentação musical. Geralmente, as instalações sonoras contam com a interatividade do público. Também vem associada com outras formas de arte, principalmente as visuais, mas podem vir junto com outros elementos que despertem os sentidos, como os cheiros, por exemplo. Instalações sonoras também podem ter reproduções de sons da natureza. Banda marcial. São conjuntos de músicos instrumentais que normalmente se apresentam ao ar livre. As performances desses conjuntos associam movimentos corporais à marcha e outros. Os instrumentos utilizados são de duas classes, metais e percussão. A música produzida é basicamente rítmica para acompanhar a marcha e as evoluções. Coral. É um conjunto de vozes humanas arranjadas de forma harmônica e cantadas juntas. Muitos corais são acompanhados por orquestras sinfônicas. Também, as apresentações de corais estão muito associadas à música sacra. É comum você encontrar os corais nas igrejas, nos templos religiosos, certo? Ópera. É uma apresentação musical, mas também é uma apresentação cênica. A apresentação musical é composta de recitativos, árias, coro, muitas vezes acompanhadas de balé. As falas são cantadas e as vozes dos cantores recebem uma classificação específica. Como, por exemplo, nós temos o tenor, barítono, a soprano, a contralto. Essas diferenças podem variar por intensidade, pela amplitude vocal, o timbre e o volume de algumas notas. Revista. Trata-se de uma apresentação musical diversificada em que vários artistas se apresentam. As revistas também contam com a apresentação de outras formas de arte, acompanhadas sempre pela música. Assim, apresentações de dançarinos, de mágicos, comediantes, etc., são comuns em revistas. Opereta. Como sugere o título, uma opereta é uma pequena ópera, em geral cômica, e pode ser acompanhada de dança. Necessariamente, as operetas podem ser acompanhadas por pequenos conjuntos musicais, ou seja, não precisam necessariamente vir acompanhadas por orquestras completas. Musical. É uma forma de teatro onde as personagens utilizam diálogos, danças e canções. Os musicais mais famosos são os da Broadway, nos Estados Unidos. A Noviça Rebelde, Cats e O Fantasma da Ópera são alguns exemplos de musicais. Rave é uma apresentação de música eletrônica. Uma rave pode durar um dia inteiro e às vezes vários dias consecutivos. As músicas de uma rave se caracterizam por ter uma forte batida, ritmo constante com alta intensidade sonora. Esse tipo de apresentação musical atrai muito jovem, muitos jovens. DJ Performance. Um disc jockey ou DJ é um artista que seleciona,
mixa e executa as mais diferentes composições musicais. Geralmente, essas composições são selecionadas e gravadas para um público determinado, um público-alvo determinado. Os DJs se apresentam em pistas de dança, boates, danceterias, festas particulares e desfiles. Nós temos vários DJs que se destacam, que hoje em dia são reconhecidos mundialmente. Concerto de câmara. É um concerto para ser executado em um espaço mais reduzido e fechado. As orquestras desse tipo de concerto são compostas por, no máximo, 40 músicos, acompanhados ou não de um maestro. As composições barrocas geralmente são apresentadas dessa forma. Seresta. É uma apresentação musical geralmente com repertório romântico. São famosas as apresentações de mariachis mexicanos, que exemplificam bem o espírito da seresta. Uma seresta também pode ser vista como a expressão do sentimento de uma pessoa por outra através da apresentação de um repertório musical. É provável que você já tenha ouvido falar também sobre serenata, seresta ou serenata. Roda de samba. É basicamente a apresentação de um grupo de samba ou de pagode. Como sugere o nome, originalmente tocavam o samba fazendo um círculo, no meio do qual os passistas dançavam. Hoje em dia, as rodas de samba ocorrem em manifestações populares. No Rio de Janeiro, por exemplo, são apresentados shows de bateria. As escolas de samba utilizam as suas quadras para essas apresentações, para esses shows, para as rodas de samba, a apresentação da sua bateria, da sua equipe, das suas passistas. Certo? Videoclipe. É basicamente uma apresentação musical feita por meio de um pequeno filme. São produzidos videoclipes de praticamente todas as formas e gêneros musicais, mas os artistas pop são os que mais valorizam. Além de uma apresentação, um videoclipe também pode ser visto como um documento audiovisual de uma obra. É uma forma importante de divulgação do trabalho de um artista, inclusive pela internet. Trilha sonora. É o conjunto de músicas utilizadas em um filme, uma série, novela ou peça teatral. Uma trilha sonora pode ser feita a partir de uma música original, criada para o filme, ou de outras músicas agrupadas com essa finalidade. A trilha sonora é uma forma audiovisual de apresentação. Festival. Nos festivais de música, são apresentados diversos grupos de artistas. Esses grupos podem ser do mesmo gênero ou de gêneros musicais diferentes. A ocorrência dos festivais podem ser esporádicas ou periódicas. Alguns dos mais importantes festivais são o Rock in Rio, Abril por Rock, e nós temos aqui, na nossa região, Festival de Inverno de Garanhuns. Estamos chegando ao final da nossa aula. Ou melhor, nesse percurso que fizemos, conhecendo um pouco mais sobre as apresentações musicais. E que na realidade só faltou ser complementada com as músicas. Mas
Agora é o momento de você refletir sobre uma apresentação musical que tenha participado como artista e ou espectador e descrever essa experiência. Então fale como foi essa sua experiência. Descreva o que você sentiu, as expectativas. Aproveite o momento e fale um pouco mais sobre ela. Ok? Temos por fim as referências. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.